Irmãos, Pai do Senhor, vamos começar. Dando continuidade essa tarde, nossa escola Bíblia, Ovelhas, Perigos na Igreja. Provérbios 26, versículo 24. Está escrito assim, a palavra do Senhor: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo suavemente não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração, ainda que o seu ódio se encobre com engano, e a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre a cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem o revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeia é a causa de ruínas. Esse é o Provérbios capítulo 26, versículo 24. Esse é um texto, irmãos, que Salomão escreve. Salomão, se tem alguém que conhece de temperamento de pessoas, Salomão é um que conhece sobre temperamentos. Porque da Salomão ele tinha uns temperamentos que era meio estranho, ele mesmo contando-se dele mesmo, e também das pessoas que acompanhavam todos os dias que estavam com Salomão no palácio, a sabedoria dele que era muito grande. Ele sabia o que causava mal ao ser humano e o que fazia bem ao ser humano. E um dos perigos na igreja, como nós iniciamos, finalizamos pela manhã, mas dando continuidade, é quando se uma ovelha ofendida, a ovelha que é ofendida, que é maculada na sua alma, no seu interior, ela torna-se perigosa. Ela vai tornar-se perigosa porque agora ela vai deixar de agir, vai deixar, as atitudes que ela vão tomar não é mais movida pelo Espírito, e tudo que ela vai fazer agora é baseado nas suas emoções ou baseado em sua mágoa. Ora, todavia, quando nós vamos fazer alguma coisa em nossa vida baseado pela mágoa, baseado pela angústia, baseado pela raiva, baseado pelo desprezo, nós iremos ferir alguém. O homem é dividido em 3 partes e nós conhecemos muito bem: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 24, se não for de memória, ouvi o capítulo 4. Perceba, mas só que o homem, nós usamos o nosso mundo, para nós vivemos nesse mundo, e para a gente se comunicar com o mundo físico, se comunicamos com o corpo. Para se comunicar com o mundo espiritual, nós se comunicamos com o nosso espírito. É no nosso espírito que o Espírito Santo vem e enche, é no nosso espírito que recebemos a revelação. É no nosso espírito que recebemos o Espírito do Senhor. Só que na nossa alma é onde recebemos as emoções, as raivas, as angústias, os medos. É onde centraliza tudo. O homem é sensual, o homem é almático e o homem é espiritual. Quando o homem é sensual, qual é o homem sensual, pastor? O homem sensual é aquele que age só pela carne, que é sensual. Sensual fala da carne. Por que sensual? Por causa dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do homem? A mão que toca, o ouvido, o olho, os 5 sentidos do ser humano. Então, quando o homem é sensual, que é a mesma coisa do homem carnal, ele só atua pela carne nos seus sentidos, no sentido físico. Ele só alimenta o seu lado físico, é o homem sensual. O homem almático, que também é um homem perigoso, que é o que nós estamos falando agora, que é da ovelha ofendida, é o homem almático. Por que almático? Porque ele recebe tudo em sua alma. Vamos ver, deixa eu fazer aqui um gráfico para vocês perceberem. Esse aqui é o homem espiritual. Vou começar com o espiritual, o homem almático, e o homem físico, o homem sensual. Preste atenção. O homem sensual, tudo que ele vê, ele só se movimenta pelas coisas físicas.
pelas coisas físicas, pelo toque, pela comida, o que alegra ele é a comida, a bebida. Por isso Paulo escreve em Romanos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, ele vai dizer no Espírito, porque não é comida e bebida. Então, porque comida, bebida, Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, quando tiveres comendo, quando tiver casados e deres em casamento, e quando tiveres comendo e bebendo. Ora, o que Jesus falou não é nada escatológico. O que aqui tem de escatológico em comer e beber? Quem aqui não come e não bebe todo dia? Todo mundo come e bebe todo dia. Quantos não estão se casando, outros não estão dando esse casamento? Jesus não falou nada escatológico, ele falou uma coisa comum que acontece diária em nossas vidas. Só que Jesus está dizendo que os homens nessa época, os homens estão mais sensual. Por quê? Porque os homens sensual só se preocupam com as coisas da carne. O homem almático só se preocupa com as coisas da alma. Com as coisas da alma, que é onde o diabo vem ferir a gente na nossa alma. E o homem espiritual com as coisas do Espírito, que é o Espírito Santo. Quando o diabo tenta nos abater e ofender a uma ovelha, ele não vai ofender no Espírito. Por quê? Porque no Espírito tem o Espírito Santo. Principalmente um cristão. Não vai ofender no Espírito, porque tem o Espírito Santo. Só tem duas coisas para o inimigo tentar nos abater. Primeiro, ele vai tentar nos abater a nossa fisicamente, para depois abater na nossa alma. E se ele ferir aqui a nossa alma, vou botar vermelho para vocês verem. Quando ele fere aqui dentro da alma, quando ele fere aqui, ele vai impossibilitar o obreiro, principalmente o obreiro, vai impossibilitar o obreiro, vai impossibilitar a pessoa de ter convivência, vai impossibilitar a pessoa de poder curar mais alguém, vai impossibilitar você de ter um ministério. Por quê? Porque o que tem, irmãos, de pastores e de pessoas que os ministérios deles não crescem, o problema não é o Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo deseja, é que a igreja dele cresça. Não importa a denominação, porque o Espírito Santo não lhe deu, Jesus não tem denominação, ele tem uma igreja. E ele quer que cresça, porque o Espírito do Senhor deseja ver sua igreja crescer. Mas, porém, e por que não cresce, pastor? Porque ele sabe que o líder ferido, ou então ovelha ferida, não pode sarar ninguém. Dando continuidade que nós paramos pela manhã. Quando Salomão escreve aos Provérbios, capítulo 26, a partir do verso 24, olha o que ele vai dizer no verso número 4. Aquele que aborrece, dissimula com os seus lábios. Aborrecer é algo da alma, os lábios é o sentido. Aqui tem os dois homens, o homem almático e o homem sensual. Porque aborrecer é o que? Aborrecer vem da alma. Lábios é sentidos, é o sensual. E aborrecer vem da alma. Você só aborrece alguém se no seu coração tiver aborrecido. Você não vai aborrecer alguém se você na sua alma não desejar aborrecer. Olha o que ele diz, ó. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no íntimo encobre o engano. Está dentro da alma, aqui está falando da alma. Encobre o engano. Porque 7 abominações há no seu coração. Perceba, porque 7 abominações há no seu coração. Quais são essas 7 abominações? Esse é um dos perigos que permeia a igreja do Senhor. Como é, pastor? É quando o irmão, o obreiro, deixa as abominações viver dentro do coral da alma dele. E são 7 que vivem dentro da nossa alma. 7. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 7, a partir do verso 21. 7 abominações. Marcos, capítulo número 7, versículo 21 em diante. Olha o que Jesus vai dizer. Marcos, capítulo 7, verso 21. Vamos ver o que está escrito. Marcos 7, 21, Jesus diz assim. Olha o que ele vai dizer. Ó, porque de dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios,
Vai contando. Adultério, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do coração do homem. Mas 7 são mais perigosos. São 7 que são mais perigosos. Vamos lá. Quais são os que são mais perigosos aqui? Vocês contaram quantos? 12. Vamos contar aqui. Ó, os mais perigosos. Vamos lá, ó. Os maus desígnios. Na sua tradução tem maus desígnios? Maus pensamentos. Esses são os mais perigosos. Primeiro, mais perigoso, os maus pensamentos. Porque você nunca vai fazer alguma coisa se você não pensar primeiro. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, olha o que ele escreve, olha o que ele diz: levai cativo todos os pensamentos. Mau pensamento, levar cativo quer dizer, tira eles da sua mente rápido, arranca da sua mente, não deixa eles ficar na sua mente. Porque se os maus pensamentos ficarem na sua mente, por quê, pastor? Porque nossa alma, ela caminha em direção dos nossos pensamentos. Você só toma atitude voltada dentro dos seus pensamentos. Então, olha o que ele diz. Os maus, Jesus dizendo, os maus pensamentos do homem é um dos mais perigosos. Porque os maus pensamentos nos levam a praticar, irmãos. É dentro do nosso pensamento que o diabo ataca. O primeiro lugar que o inimigo vai atacar sempre será a nossa mente. Sempre foi e sempre será. Por isso Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim: em tudo que é honesto, em tudo que é louvor. Ele vai dizendo, em tudo que é do céu, nisso pensai. Por que temos que pensar nas coisas dos céus? Porque quando o obreiro, quando o irmão, quando a igreja está pensando das coisas dos céus, os maus pensamentos ou os maus desígnios, dependendo da sua tradução, não vai entrar na sua mente. E se sua mente não entrar os maus pensamentos, certamente o inimigo não vai ter muita brecha para te tocar. Primeiro, ele entra com os maus pensamentos, que é na alma. Vai os maus pensamentos. Segundo, vai fazendo a lista aí na sua Bíblia. Primeiro, maus pensamentos é o mais perigoso. Perceba, o segundo, depois de maus pensamentos, tem o que na sua Bíblia? Adultério. Isso, preste atenção. Na minha tem prostituição. Na minha tem prostituição, furtos, homicídios e adultério. Adultério vem depois de prostituição. Adultério vem depois de homicídios. Primeiro, só se existe esse adultério aqui. Por quê, pastor? Por causa dos maus. É nos pensamentos. Porque o próprio Jesus diz que na lei é assim: se for pegado em adultério, será morto. Pois eu vos digo que qualquer um que desejar no teu coração adulterou com ela. Jesus está dizendo, está no pensamento. É aqui. É um perigo. Só, irmãos, que o diabo vai usar tudo isso para nos ofender. Agora eu vou só dando uma lista. Eu vou chegar na ofensa. Ó, há outro perigoso que não é o adultério. O mais perigoso é agora. Versículo 22. O segundo mais perigoso dos 7. A avareza. Porque a avareza, ela é independente de maus pensamentos. Eu não preciso ter maus pensamentos para mim ser avarento. O que é avarento? Quem gosta de dinheiro. Aquele que suspira dinheiro. Aquele que tudo que ele quer é dinheiro. Na verdade não é só dinheiro. Que suspira por bens materiais. Porque o avarento, ele não ama só dinheiro, ele suspira por bens materiais, ele só quer bens material. O interesse dele é nos bens materiais. Então, esse é um dos perigos que rodeiam o nosso coração. É os bens, a avareza. Assim como o jovem rico, irmão. Em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, eu nunca vi ninguém, fora esse moço, sair da presença de Jesus triste. Quem já viu? Nunca vi. Todo mundo que entrava na presença dele saía feliz. Todo mundo doente saía curado. Todo mundo enfermo saía livre. O cego sairia livre. Todo mundo que passava e entrava na presença de Jesus saía sempre liberto e curado. Esse rapaz, o jovem rico, como diz no Evangelho de Marcos 10, se me fala a memória, acho que é Marcos 10 mesmo. Marcos 10 aqui em cima. Ele diz que
Ele saiu triste e abatendo, entristecendo. Como eu vou sair da presença de Jesus triste? Por quê? Porque a avareza nos deixa triste na presença de Jesus. Tem muitos crentes tristes na presença de Jesus porque é avarento. Por quê? Porque o avarento não tem coragem de abrir mão para Jesus. Jesus diz: tem coragem de dar aos pobres. Diz: não tenho. Então saiu, a Bíblia diz: então saiu cabisbaixo e muito triste. E Jesus assim mesmo assim o amou. Esse é um perigo, a avareza. Dos 7 que Salomão falou em Provérbios 27. Vamos continuar. A avareza. Depois, olha o que ele diz, ó. Dolo é o terceiro e lascívia é o quarto. Quem sabe o que é lascívia? Lascívia é sensualidade. Dolo, sabe o que é dolo? Dolo é fazer coisas imorais. Dolo é passar por cima de coisas que ele sabe que não é para fazer, ele faz, é dolo. Lascívia, o outro, inveja. Esse é um dos 7. A inveja é muito perigosa. Por causa da inveja, Abel morreu. Por causa da inveja, Davi ia morrendo. Por causa da inveja, José foi para o Egito. Por causa da inveja, Jesus também foi morto. Porque a Bíblia diz que os fariseus e os saduceus o invejavam. O invejavam. E o Evangelho de Mateus diz: e só porque tinham inveja deles. Irmãos, esse é um sentimento macabro do diabo. É o espírito de inveja. Quando você tem inveja do seu irmão, quando tem inveja de alguém, então aqui a inveja, ela vai ferindo. Porque a inveja fere. E quando a ovelha está ferido pela inveja, o diabo rodeia ela. Ela está ferida pela inveja, o sentimento de inveja. Essa pessoa ferida por inveja, o que ela vai fazer? Ela não vai curar ninguém, ela só vai matar. Por isso que o obreiro não pode ter inveja. Você não pode ter inveja porque Deus usa o seu irmão. Você não pode ter inveja porque Deus levantou esse. Você não pode ter inveja porque Deus levantou aquele, não. Você não pode ter inveja. Se alegre por ele, que Deus vai levantar você também. Ou melhor, ou talvez dentro de uma posição que ninguém vai fazer o que você faz. Então esse é um dos perigos, irmãos, porque no reino de Deus nós somos um corpo. E dentro deste corpo trabalha para todo mundo. Imagine você, como pode a minha mão trabalhar se o meu braço também não trabalhar? Como pode a minha mão trabalhar se as minhas pernas não trabalharem? O corpo se movimenta por inteiro. A primeira aula que eu dei para vocês é quando o diabo põe a igreja para dormir. Quando ele põe a igreja para dormir, apenas poucos do corpo trabalham. Mas quando a igreja está acordada, todo mundo trabalha. Perceba-se, quem aqui já teve uma ferida? Quando você tem uma ferida e em volta desta ferida, você percebe que às vezes fica coçando. Fica o sangue ou aquele pus fica pululando, mas em volta, quando está sarando, dá uma coceirinha em volta, que você fica coçando em volta, e dá uma vontade de arrancar a casca, e aquilo ali coçando em volta, você não sabe. Mas aquilo ali é o seu corpo inteiro, o seu cérebro, o seu corpo está passando a informação para as correntes sanguíneas que tem uma parte do corpo que está ferida. O que vai acontecer? O seu corpo vai receber informação para ir lá naquela ferida e o sangue vai vai fluir com mais intensidade ali. Para quê? Para sarar. Porque o seu corpo trabalha sarando as partes feridas dele. Assim tem que ser igreja. Está ferido? A igreja tem que trabalhar para ir sarando os que estão feridos e não machucando mais os que estão feridos. Mas isso ocorre, irmãos, por quê? Porque nós temos que também parar de pensar assim, porque tem pessoas que são machucadas e tem pessoas que são pessoas que elas mesmas se machucam por qualquer coisa. Se machuca. Então uma ovelha ofendida é uma ovelha perigosa. Porque uma ovelha ofendida, ela nunca vai perceber. Ela nunca vai perceber os erros dela. Toda pessoa que tudo que falar para ela, ela vai receber como ofensa. E na verdade, nem todas as vezes é ofensa. Às vezes, algumas coisas é provação. Nós temos que prestar atenção nisso. Eu quero que você, no seu livro, na página 13, eu não sei como a irmã colocou na sua, no capítulo... tem ofensas virão, as ofensas virão. Mas está escrito assim no 2 que eu coloquei, ó. Por que um cristão nos ofende mais do que um ímpio?
as expectativas são muito maiores em relação aos cristãos. Espera-se muito mais de um cristão do que de um ímpio. Espera-se muito mais. Por quê, irmãos? Porque você nunca vai imaginar que um cristão da igreja vai lhe machucar. Entendendo? Você não imagina, você espera sempre uma batida do ímpio, mas do servo de Deus, do irmão seu que senta com você, da parte do Senhor, ele põe a mão no seu ombro e bate no seu ombro e diz: Jesus é contigo. Às vezes, depois por trás, ele te bate. Você nunca espera e por isso dói muito mais. Mas é algo perigoso. É só concluindo o que eu ensinei para vocês de manhã. Nós vamos passar. Eu ensinei a ovelha passiva, quando a ovelha está passiva, e nós vamos passar para outra parte do seu livro. Paula 5.